Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma videoaula. A videoaula dessa semana, antes de iniciar, eu vou fazer umas explicações, vou dar umas explicações. Nós concluímos já a segunda unidade, né? Terminamos com a cultura, em geral, a cultura romana. Nós vamos agora começar a fazer uma revisão dos primeiros conteúdos, né? Os primeiros conteúdos do livro de vocês é o conteúdo sobre a civilização grega. A gente vai voltar a alguns conteúdos dessa civilização, tá certo? Então, vamos observar, né, como foi colocado na primeira videoaula, sobre a localização, né? Limites aí ao norte com a República da Macedônia, com a Bulgária e com a Albânia. A leste com a Turquia, que quer em fronteira terrestre e quer também fronteira marítima no Mar Egeu. A sul com o Mar Mediterrâneo e ao oeste com o Mar Jônico, através do qual tem a ligação com a Itália. Então, a localização geográfica e característica da região, de um modo geral, o relevo das penínsulas montanhosas, entremeados de pequenas e férteis planícies isoladas e uma das outras. Na antiguidade, as montanhas eram recobertas de florestas e o litoral, muito recortado, favoreceu aí a navegação e as comunicações através do mar. Por outro lado, as características do relevo continental estimularam aí o isolamento e a autonomia das cidades gregas, né? A questão da periodização da história grega, a gente vai observar que esses períodos eles foram divididos, né, no período pré-homérico, ou seja, creto-micênico, isso no século XX, que é o período de povoamento da Grécia Antiga. No período homérico, que é de 1100 a 800 a.C., que é um período que teria sido criado aí os poemas da Ilíada e da Odisseia, atribuídos ao poeta Homero. O período arcaico, de 800 a 500 a.C., caracterizado pela formação da cidade-estado gregos, a polis. E o período clássico, que é entre 5 e 4 a.C., que é o período no qual as cidades gregas atingiram aí seu apogeu cultural. E consolidando aí as cidades-estados como uma forma de organização política. O período helenístico, 336 a 146 a.C., que consolida aí a decadência aí das polis gregas, que caíram aí sob o domínio macedônico e posteriormente romano. Todos esses períodos a gente vai trabalhar bem definido, a gente vai retomar, né? Lembra que quando eu trabalhei a história da civilização grega, eu trabalhei com todos os pontos especificamente, em vídeos diferentes. Vou tentar fazer isso, porque é uma forma mais clara, né? Vocês vão fixar mais. Apesar de que eu estou fazendo revisões do conteúdo que já foram abordados, tá certo? Então, caso a gente retome as aulas presenciais, não é um conteúdo que a professora disse que ia abordar o período clássico e não abordou. Isso aí já foram conteúdos que vocês já tiveram contato, especificamente cada um separadamente, tá certo? Então, vamos lá. O greco-micênico ou período homérico os primeiros povos começaram aí a se fixar na região do Pelasgo, que era de origem desconhecida. Já habitavam na região em 2000 a.C. Mais tarde vieram os povos que deram aí origem a essa civilização micênica, que a maior cidade era Micenas. Então, quem foram esses povos? Aqueus, jônios e os eólios.
Creto micênico ou os micênicos, ou seja, os aqueanos, eles evoluíram muito em seus contatos com a civilização cretense. Creta, ou civilização minoica, que foi a cidade com uma rica elite comercial. As mulheres, elas desfrutavam de privilégios de religião com tendência matriarcal, que era muito incomum, né? Mas isso aí a gente está falando dessa civilização, os micênicos. Já no século XIV, Creta ela foi invadida pelos aqueus, que assimilaram grande parte da sua cultura. Então, eles assimilaram essa civilização creto-micênica. E eles controlaram aí o Mediterrâneo Oriental. Nesse período, a gente vai ter como destaque a Guerra de Troia, né, possivelmente ocorrido entre 1300 antes de Cristo e 1200 depois antes de Cristo também. Os gregos eles enfrentaram, né, a cidade de Troia ou Ílion, que controlava o Estreito de Bósforo. Este estreito era o ponto de partida para alcançar as terras férteis e ricas do Mar Negro. Narrada aí pelo poeta Homero, na clássica obra dele, da Ilíada e da Odisseia, onde ele narra as aventuras do herói, né, grego Ulisses, ou é a mesma pessoa, Ulisses ou Odisseu. Né? Após a destruição de Troia, chegaram aí os dórios, que entre 1200 a.C. a 1100 a.C., os dórios eram nômades, eram guerreiros e já conheciam aí o ferro. Eles destruíram todas as cidades do centro-norte, também dispersão da população, que foi conhecida como a primeira diáspora grega, que foi, as pessoas iram para a Ásia Menor, onde fundaram Mileto, Efésios e Halicarnasso. E aí tem como fim o período pré-homérico. Então, aqui, se você observar, são as rotas, né? Cada um, Jônios no laranja, o Eólios, o Dórios, o Aquílios, foram as rotas que foram dominadas, né, por essas civilizações. Já o período homérico, do século XII ao século VIII a.C., havia nesse período as pequenas comunidades de base familiar, que eram os gênios. Também é importante salientar a economia era agrária e era autossuficiente. Tinha o pater, né, que era a administração, ele administrava as funções. Com o aumento dessa população, vamos ter o declínio do sistema gentílico. O solo grego era muito pobre, né? Então, essa aí é a evolução social: gênios, patrias, tribos, demos e cidades. Com isso, gênios era o pater, as patrias eram os guerreiros, tribos, o filo basileu, o denos basileu também. Aí também a gente vai constituir daqui a pouco também a filosofia, a evolução política. Aqui era a cidade já de Atenas. Como era a cidade de Atenas? Mas lá em cima vocês observam a Acrópole. No centro tinha a Ágora, que eu daqui a pouco vou explicar o que cada um representava dentro dessa civilização. A civilização de Atenas ela é constituída lá no século V a.C. Ainda no período homérico, eles passaram a surgir divisões sociais. Né? Também surge aí a propriedade privada, e há uma segunda diáspora grega. Essa diáspora ela ocorre devido ao aumento populacional das comunidades gentílicas. Também há a colonização, isso do século VIII e o século VI. As cidades gregas começam a ter várias regiões e a distinção das colônias. Há distinções por duas características: o epório, que era o estabelecimento comercial, e o aporiquian, que era o lar distante, ou seja, era uma cidade independente. Aqui é o mapa onde mostra as colônias gregas.
No período arcaico, esse já no século VIII e no século VI, há uma crise no sistema gentílico. Ou seja, como é que ocorre essa crise? Primeiro, a cidade de Esparta, ou a Lacedômia, era localizada aí na península do Peloponeso. Há também a característica da cidade-estado como origem na chegada dos dórios e a região antes habitada pelos aqueus, né? Na questão da educação, valorizava o máximo a formação física, né? Buscava aí soldados, os espartanos. Há uma diferença muito brusca em relação a essas duas civilizações importantes, Espartas e Atenas. Em Espartas, privava, já falei aqui várias vezes, você já sabe, para o diferencial, né? O que mais importa na civilização espartana é a busca por aquele ideal esportivo, por ideal militar, né? De alguém, um guerreiro, alguém que futuramente ele venha acrescentar. Por quê? Porque era uma civilização muito militar, né? Desde pequeno, a criança já nascia com esse intuito. Não tinha outro intuito. Se nascesse com defeito físico, ele seria sacrificado, porque não constituía um cidadão dentro da civilização espartana. Então, vamos lá. Como é que estava constituída a sociedade espartana? Lá no topo, os espartanos, ou esparciatras, que eles eram descendentes dos dórios, e eles formavam aí a aristocracia guerreira dos cidadãos e soldados. No meio, tinha os piriecos, que eram homens livres. Eles eram descendentes dos povos nativos que não resistiram à invasão dória. Sem direitos políticos, eles se dedicavam ao comércio e ao artesanato. E o último, ilhotas, ou seja, o ilhotas, ele era esmagadora maioria de escravos, descendentes de povos nativos, que resistiram aí à invasão dória. E como é que fala essa resistência? Eles se tornam escravos. Lembram lá que quase todas as civilizações da antiguidade, quando eles entravam em conflito e uma civilização vencia, a outra tornavam-se escravo. Então, essa resistência que fala é essa: resistiram à invasão dória e acabaram sendo escravizados. Esse escravo, dentro da associação espartana, ele é chamado de ilhotas. A política espartana, havia dentro dessa política o Elforato, ou o Conselho de 5 Elforatos vigilantes, que eram órgãos executivos do governo espartano. Tinha por função fiscalização da obediência às leis e da vida econômica dos cidadãos. Nesse Elforato, ele tinha 3 divisões: a diarquia, a gerúsia e a pela. A diarquia, até o nome já diz muito, 2 reis que exercem funções religiosas, militares e judiciárias. Na maioria das vezes, essa diarquia ela acontecia por quê? Há uma análise, né? Porque só na civilização espartana tinha essa forma de governo, essa forma de política, a diarquia, porque era comum, eles viviam muito para guerrear. Então, na maioria das vezes, um governante ele ia com o exército e o outro governante ficava na cidade. Também tinha a gerúsia, que era uma assembleia de anciões, e esses anciões, eles elaboravam as leis. Já a Pela era uma assembleia por cidadãos, elegia os membros da gerúsia e ratificava suas decisões. Então, não era qualquer ancião que também ele fazia parte dessa assembleia, não. Ele precisaria ser eleito pela Ápela, tá certo? Ainda sobre Atenas, agora a gente vai falar, a gente estava falando sobre os espartanos, agora a gente vai falar sobre a civilização ateniense. Então, os atenienses, eles eram descendentes dos jônios, escapou das invasões dóricas por sua geografia, que era bastante importante. Ele contava com um porto natural, o Pireu, né, e com um desenvolvimento bastante comercial. Já a economia, a modo de produção era escravista,
Primeiramente, a base econômica era a agricultura e, posteriormente, o comércio ele desempenhou um papel relevante. Vamos agora entender, como eu coloquei com os espartanos, agora a gente vai entender como era a sociedade ateniense. Então, a sociedade ateniense, no topo, tinha os epátridas, ou seja, os bem-nascidos. Quem eram essas pessoas bem-nascidas? Eram os latifundiários nobres e proprietários de terras, as terras mais férteis. Por quê? Porque logo eu terminei de falar. Qual era a economia? Era voltada para a agricultura. Então, quem era que dominava eram as pessoas que tinham as propriedades de terra, as terras mais férteis. Depois vinham os geógós, né, que eram pequenos agricultores também, propriedades de terra, agora essas terras menos férteis. E aonde era que se constituía essas terras menos férteis? Aonde tinha as regiões bastante montanhosas. Depois vinham os demurgos, que eles eram artesãos e comerciantes, né? A segunda opção da economia dos atenienses. Depois tinha os tetas, que eles eram marginalizados, eles eram miseráveis e eram servos. Então, a população a questão mais pobre. Tinha os metecos também, que eles eram estrangeiros, né? Eles dominavam o artesanato e o comércio, e, por último, os escravos. Toda vez que tem essa, vamos dizer, essa pirâmide, né, estamental, essa pirâmide, observe que embaixo sempre tem na base a escravidão em si, né? Que está associada com as algemas. Houve também as reformas jurídicas, que essas reformas foi empreendida por Drágon, que ele tornou público um registro de escritas das leis, depois Solon, que ele eliminou a escravidão por dívida, criou a bula, o bulé, com representantes de todas as regiões das polis, e criou a Eclésia, que é a Assembleia Popular que aprovava as leis da bulé. O Elieu, que é o Tribunal de Justiça, mas estas reformas não solucionaram aí os problemas, né? Na próxima videoaula, eu vou terminar esse conteúdo para que não fique muito cansativo, como se deu essas reformas jurídicas, que já vai passar por um outro período da história grega, tá certo? E a atividade que foi pedida foi uma atividade de pesquisa. Quando a gente retornar às aulas presenciais, todas as atividades que eu pedi de pesquisa, né, vocês guardem, coloquem em algum lugar, em uma pasta. Se for o caso de vocês terem feito no caderno, também deixe arquivado, porque eu vou corrigir essas atividades, tá certo? A atividade era para que vocês observassem um aspecto cultural de Roma e colocassem esse aspecto, como é que ele se tornou importante, né? O que é que ele diferenciou com essa criação, tá certo? Então, eu vou ficar por aqui e até a continuidade da próxima videoaula, tá certo?